Glória a Deus. Irmãos, é com muita alegria e ao mesmo tempo muita responsabilidade que eu vou compartilhar a palavra do Senhor com você hoje, amém? Quem está com fome de Jesus aí? Glória a Deus, aleluia, aleluia. O pastor Vinícius, ele está viajando, como já foi falado. Beijo, pastor Vinícius, deve estar assistindo a gente agora. E é um prazer, irmãos, estar aqui com vocês. Eu sou ministro de louvor aqui na igreja, você já deve ter me visto aqui, conduzindo a adoração. Também sou líder de GR. Cadê o pessoal do meu GR aí? Cadê minha galera aí? Tá aí, tá por aí. E eu também cuido da parte do evangelismo. Nós estamos aí com o projeto Emaús em Movimento. Glória a Deus. E também sou casado com a Vanessa. Estou me apresentando porque não sei se todo mundo conhece, então a gente faz uma apresentação rápida. Meus irmãos, eu estive orando durante a semana e, sabe, eu sou o primeiro a pregar aqui, depois do pastor e da pastora, claro. E, sabe, eu tive durante a semana, mergulhando nas escrituras e orando e pedindo a Deus uma direção, sabe, e eu pensei em falar num monte de coisa, mas o Espírito Santo trouxe algo no meu coração que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu até resisti para não falar sobre isso, confessando aqui. Por um momento eu até falei, não, vou deixar isso quieto, em outra ocasião eu falo, mas o Espírito Santo continuou falando, e eu quero compartilhar com você então. Você vai ter que abrir sua Bíblia hoje, a gente não tem projeção. Cadê os irmãos que trazem a Bíblia de papel? Tem alguém aí que ainda anda com Bíblia de papel? Levanta aí, deixa eu ver. Tem um ali. Mas se você não tiver, tudo bem, abre no seu celular. Aproveita para pôr no modo avião, para não ter nenhuma distração. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 4. João, capítulo 4, a partir do verso 19. Todo mundo achou? Vamos lá. Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diga amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes aqui? Pergunta para a pessoa do seu lado aí se ela está feliz. Faz uma perguntinha aí. Responde também. Aleluia. Aleluia. Se tiver alguém tiver respondido não, quer dizer que até o final desse culto você vai sair daqui cheio da alegria do Senhor. Amém? A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Glória a Deus, irmãos. Eu queria falar para você, então, é um encargo que veio no meu coração essa semana. E como eu falei, a priori eu não queria falar sobre esse assunto, porque eu já sou da adoração, então eu fiquei meio que naquela, tentando negociar com o Espírito Santo. Não, Senhor, vamos falar de outra coisa. Mas o Espírito Santo falou, é isso que você precisa falar. E eu quero primeiro fazer uma introdução aqui falando o que é um culto. Eu quero trazer essa pergunta, sabe, muitas vezes nós precisamos voltar aos conceitos básicos e nos fundamentos. Talvez são coisas óbvias para alguns aqui, mas nunca é demais lembrar. Então nós precisamos então, de vez em quando, voltar para aqueles fundamentos sólidos da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nós congreguemos, é que nós nos reunamos, é que nós
nos ajuntamos como igreja para entronizar o nome de Jesus, para dizer que Ele é digno e também para compartilhar a palavra. E eu queria começar com essa pergunta: o que é um culto? O que é um culto? Sabe, eu não estou falando daquele culto que você tem na sua casa, sozinho, no seu momento ali, do seu secreto com Deus. Não estou dizendo daquele culto, eu estou falando desse culto aqui mesmo, onde nós nos reunimos como igreja para adorar o Senhor. Sabe, eu sou crente desde que nasci, como se diz, né? Eu ouvi alguém brincando esse dia para trás. Minha primeira palavra foi amém. Chorava amém. E eu sempre ouvi comentários do tipo seguinte: se eu chegar atrasado, né, no momento da adoração, pelo menos eu pego a palavra. E tem gente que até se programa. Fala, não, eu fiz as contas aqui, o culto é 7 horas, eu vou chegar umas 7h30, tá ali terminando o louvor, eu vou participar da oferta, vou dar minha oferta e vou para a palavra. E nós criamos, mesmo que inconsciente, a noção de que o momento alto do culto é a palavra. E a palavra de Deus é fundamental, sim ou não? Amém? Eu não estou aqui para tirar a importância da palavra, pelo contrário. Quem anda um pouquinho mais perto de mim sabe que eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu sou curioso, eu gosto de ver o original do grego, do hebraico, sabe? Não é essa a questão. E a gente fica achando também outra mentalidade que talvez a gente tenha, que o momento da adoração é uma preparação para o momento da palavra. Sabe, mas eu quero dizer aqui nessa noite que é o contrário. É o momento da palavra que é uma preparação para você adorar. Alguém está me entendendo aqui? É quando você tem revelação de quem Ele é através das Escrituras, que você explode em adoração. Você ergue as suas mãos e você fala: Ele é digno de glória. Sabe, a gente teve esse momento de música aqui. É óbvio que a música não é a única forma de adorar. Não, você pode adorar de várias formas. Mas a gente reconhece como igreja que a música é uma ferramenta muito boa. Mas você pode adorar de várias formas. Sabe? E a gente se vê com frases do tipo assim: eu não gostei do culto hoje, achei meio fraco. O pregador meio fraco, eu fui para ouvir o pastor Vinícius. Ou frase do seguinte: eu estava ali assistindo um culto. Presta atenção, não existe esse negócio de assistir um culto. A gente vem para cultuar junto, amém? Não existe esse negócio de você ficar olhando todo mundo aqui adorando e você ficar, às vezes, no seu celular, pensando em outra coisa. Sabe? E a vontade de Deus é essa. Então quando alguém fala assim: eu perdi o louvor hoje, mas eu cheguei a tempo da palavra. Então você perdeu o culto. Está me entendendo aqui? Porque é no culto, o momento mesmo do culto, é a hora que você ergue suas mãos e fala: Jesus é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, de toda força. Esse é o momento do culto. Sabe? É claro que eu não estou aqui só para dar minha opinião, então a gente vai ver isso na palavra. E a primeira menção, o pastor prega muito sobre a lei da primeira menção, amém? Quem aqui já aprendeu sobre a lei da primeira menção? Ninguém? Glória a Deus, teve uns aí. A lei da primeira menção determina que quando um assunto é dito a primeira vez nas Escrituras, ela determina e traz luz ao resto das Escrituras. Então a primeira menção de adoração na Bíblia não é alguém aqui, né, com pad, igual a gente está aqui, com guitarra, com bateria. Não, é Abraão entregando o único filho que ele tinha, Isaac. Essa é a primeira menção da adoração nas Escrituras. E ele chega assim para o servo e fala o seguinte: olha, fica aqui que eu vou adorar junto com o rapaz e já volto.
Deus pediu, você sabe da história, Deus pediu, Isaac, me dá o seu único filho, sacrifique-o. Então, a lei da primeira menção diz que a adoração, então, é sacrifício. E você pode falar, não, mas isso tudo bem, porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso sacrifício, Ele se deu no nosso lugar. Então não tem mais sacrifício. Eu quero dizer que isso é parcialmente verdade. Jesus, Ele se deu como oferta pelo nosso pecado, Ele morreu no nosso lugar, amém? Então ninguém mais precisa chegar no culto. Imagina um culto no Antigo Testamento, a gente ia chegar aqui, ia cada um com o seu animalzinho, com a sua ovelhinha, com a sua pombinha, com o seu, com o seu bichinho ali, com o seu boi, com o seu bode, e a gente ia lavar esse negócio aqui, esse púlpito de sangue de animal. Pensa que coisa doida. Mas graças a Deus, porque Jesus é a propiciação perfeita pelos nossos pecados. Mas isso quer dizer que não existe mais sacrifício na nova aliança? Lá em Romanos 12, versículo 1, a Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos. A palavra no grego é, eu me ponho de joelho, eu peço pelo amor de Deus, para que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o sacrifício da nova aliança não é para eu ser justificado, porque Jesus já pagou o preço, mas o sacrifício da nova aliança é adoração. É quando você conscientemente, com entendimento, você vem cultuar a Deus, você vem dar a glória àquele que merece. Então, se no Velho Testamento talvez alguém falasse o seguinte: nossa, eu vi um culto top ali, o que uma pessoa lá da antiga aliança ia pensar? Que ele viu alguém matando um animal. Nossa, olha como ele corta bem, ó, foi só uma, ó, que isso? Porque era a forma deles cultuarem a Deus no Antigo Testamento. Quando a gente fala de serviço a Deus, o que é serviço a Deus? Eu sei que a gente está acostumado a pensar em serviço, né? Essa palavra no português talvez perdeu um pouco do sentido, e a gente pensa que serviço é uma coisa braçal, uma coisa que você tem que ir lá, lavar o banheiro da igreja e servir, né, na porta. Glória a Deus pelos nossos voluntários aí, glória a Deus, são irmãos de Deus. E sabe, eu não sei você, mas eu faço muita coisa na igreja. Eu canto, eu lidero, eu evangelizo, hoje estou pregando. Quer dizer, é muita coisa que a gente é envolvido. Mas qual que é o principal serviço na nova aliança? É a adoração. É por isso que em inglês, não sei se você sabe disso, mas o culto em inglês é chamado de service, que é serviço. Então quando você vem, como família Emaús, quando nós nos reunimos nesse lugar aqui, nós exaltamos o nome de Jesus, o que nós estamos fazendo é servir a Deus, amém? E eu não sei se você lembra, só voltando para o texto que eu li lá no começo, eu não sei se você lembra de uma palavra que o pastor pregou lá no Aldeias, e ele falou da divisão de Samaria e de Jerusalém, do reino do norte e do reino do sul. Alguém lembra disso? Amém. Quem estava lá nessa pregação? Glória a Deus, muita gente. Então o que aconteceu depois da morte de Salomão é que o reino de Israel se dividiu e se tornou em duas nações. O reino do norte tinha a sua capital chamada Samaria. O reino do sul virou outra nação. O nome da nação era Judá, se tornou Judá, até porque era a tribo mais forte junto com Benjamim. E a capital era Jerusalém. E aí desde esse tempo vinham vários conflitos. E depois de uns 200 e poucos anos, o povo do reino do norte, ou seja, o povo de Israel, que ficou conhecido como Israel, que tinha a capital Samaria, eles foram levados cativos. E nesse cativeiro, sabe o que aconteceu? A nação se misturou com vários povos. E os judeus, que era o reino do sul, olhava para aquele povo lá do norte com um olhar torto, com um olhar de julgamento. Esse povo
é misturado, esse povo é uma raça maldita. Sabe, para você ter noção, eles nem mesmo tomavam no mesmo copo que um samaritano tomava água. Então tinha aquela questão do preconceito cultural, tinha aquela questão do preconceito religioso. Eles consideravam que a nação ali de Israel, que tinha capital Samaria, era uma nação de vira-lata, vamos dizer assim, misturada. E aí Jesus chega, Jesus vem, e ele fala com aquela mulher samaritana. Primeira coisa, que não era normal falar com a mulher. Para você ter noção, os fariseus na época de Jesus, nem eles conversavam com a mulher deles, ou seja, com a esposa, em público. Porque um homem conversando com a mulher em público era algo totalmente ofensivo, estranho. Mas Jesus se aproxima daquela mulher. Você sabe a história, né? Nem dá para eu entrar em tanto detalhe aqui, porque daria para pregar umas 5 palavras só desse texto. Dá para você falar de evangelismo, dá para você falar do Espírito Santo, dá para você falar de tanta coisa. É um texto tão rico da palavra de Deus. Mas eu quero me deter aqui. Jesus chega e pergunta: olha, me dá um pouco de água aí. Aí não, mas a mulher assusta, mas como assim? Você falando comigo, você sendo um homem judeu falando comigo, mulher samaritana. Jesus já solta o primeiro Hadug, né? Vamos dizer assim. Já solta a primeira. Ah, se você conhecesse o dom de Deus, é você que me pediria e eu te daria da água viva. Aí eles vão conversando, aquela coisa, como assim você não tem nem balde para pegar no poço? Que água que é essa? Quero dessa água então, né? Para eu não ter que voltar aqui mais. Aí Jesus, a conversa vai se desenrolando. Jesus pergunta sobre o marido dela. Vai lá e busca o seu marido. O que ela diz? Não tenho marido. Jesus tem uma palavra de conhecimento e fala ali: bem disseste que se você não tem marido, porque você já teve 5 e o que você está agora não é seu marido, é seu amante. A mulher imediatamente toma um susto, imagino, e fala o seguinte: nossa, Jesus, quer dizer, chamou ele de Jesus, né? Mas eu vejo que o senhor é profeta. Já que o senhor é profeta, eu tenho uma dúvida. Aí ela faz essa dúvida, e graças a Deus que ela teve essa dúvida, né? E virou escritura para a gente hoje. E ela pergunta o seguinte: qual que é o lugar certo de adorar? Porque os nossos pais diziam que era em Samaria, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Só que a resposta de Jesus, na sabedoria divina dele, ele não responde a pergunta diretamente, porque aquela pergunta era totalmente sem sentido. Então, na sabedoria de Jesus, ele responde o seguinte: vou parafrasear o que Jesus falou aqui. Não interessa mais onde, o que interessa é como e quem você está adorando. Você está me entendendo? E aí Jesus, ele fala a primeira coisa, olha, no versículo 23, mas a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Eu queria falar isso antes de prosseguir. Sabe, Jesus veio revelar o nome de Deus. No Velho Testamento ele era conhecido como Elohim, ele era conhecido como Jeová ou Yahvé. O que é Yahvé? São as letras YHWH do alfabeto hebraico. Elas ficaram tantos anos sem serem pronunciadas que ninguém lembra mais como é que pronuncia. Então uns falam Jeová, outros falam Yahvé, outros falam Javé, mas ninguém sabe qual que é a pronúncia de verdade. Mas era assim que Deus se apresentava. Foi isso que Deus falou ali para Moisés: eu sou o que sou, YHWH. Você tinha outros nomes de Deus na antiga aliança, como El Shaddai, Senhor dos Exércitos. Você tinha as variações do nome Jeová: Jeová Nissi, que é a nossa bandeira; Jeová Tsiqueno é a nossa justiça; Jeová Shammah, o Deus presente; Jeová Jireh, o Deus que prove, Deus que provê, desculpa.
Então você tinha várias variações do nome de Deus. Mas Jesus vem para revelar um nome que ninguém tinha falado na antiga aliança. Ele vem para dizer um nome que até então ninguém ousava a se dirigir à pessoa de Deus, aquele ser onipotente, distante, como Pai. E Jesus vem e diz o seguinte: ô irmão, a hora vem, já chegou. Está vindo, mas já chegou, entendeu? Ou seja, Jesus ainda não tinha morrido na cruz, mas ele já estava ali, estava quase. Então quer dizer, o Espírito Santo estava quase sendo liberado. Então Jesus fala o seguinte: olha, está chegando, mas já veio. E que os verdadeiros adoradores adorarão Jeová, adorarão Elohim, adorarão Senhor dos Exércitos. Não, Ele continua sendo isso tudo para nós. Mas o que Jesus diz é o seguinte: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Hoje nós podemos erguer as nossas mãos para o céu e chamar Ele de Pai, de Paizinho. Sabe, talvez para vocês seja tão comum, mas cara, essa é uma das maiores revelações que eu tive na vida. Aquele que é o Senhor do universo, que criou todas as coisas com a palavra do seu poder, que disse haja e ouve. Hoje Ele é meu Pai. Hoje Ele é seu Pai. Sabe por que a nossa visão começa? Nós somos uma família. Que hoje nós temos um Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Jesus certa vez ensinou para os discípulos também. Os discípulos vieram perguntar: Jesus, engraçado que os discípulos nunca perguntaram para Jesus o seguinte: como é que faz para pregar? Como é que eu expulso demônio? Tem que falar amarra, sai, ou como é que é? Como é que eu... Jesus, me ensina aqui a ensinar a contar parábola igual o Senhor conta aí. Jesus, me ensina a ressuscitar um morto. Eu vi que o Senhor ressuscitou Lázaro lá. Dá para dar uma aula, um treinamento de 5 passos? Os discípulos nunca perguntaram isso para Jesus. Sabe por quê? Porque eles sabiam que o segredo dos milagres de Jesus, das obras de Jesus, vinha da vida de oração dele. Jesus, ele se isolava em lugares desertos. E eu acredito, a Bíblia não diz isso, mas que a maior parte do tempo ele não estava pedindo. Ele estava só com o Pai, desfrutando da presença do Pai. Tanto é que doeu na cruz quando ele foi separado do Pai. Ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Que ele gritou Deus e não Pai. Ele sempre chamou Deus de Pai, porque na cruz Jesus chamou Deus de Deus. Porque naquele momento, por um breve momento, toda a nossa culpa foi sobre Jesus. E aí agora Deus, que é o Pai dele, por um momento, era só Deus. Jesus veio revelar o nome de Deus. A Bíblia diz: aquele mistério que esteve oculto nas gerações, Deus revelou. Ele é Pai. Será que você tem a ousadia de falar com Deus como alguém que fala com o Pai? Será que a gente tem essa intimidade de chamar Ele de Abba, Paizinho? São esses que o Pai procura, os seus adoradores. A segunda coisa, senão eu não avanço, eu fico só nisso. Ele disse a quem nós devemos adorar, é ao Pai. Mas Jesus também disse como devemos adorar. E eu vou compartilhar aqui 3 características de como devemos adorar. A primeira característica é que o lugar físico se tornou irrelevante. A mulher perguntou: qual que é o lugar certo, Jerusalém ou Samaria? O que Jesus falou? Não interessa mais, não faz mais diferença. Sabe por quê? Porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita nesse prédio aqui. Ele habita em você. Ele habita em nós. Nós somos o templo dele. A segunda coisa, eu quero me deter um pouco mais nisso. Nós adoramos em verdade. Eu sei que a ordem é espírito e verdade, mas eu vou trocar aqui. Vou falar primeiro da verdade.
que significa adorar em verdade, Paulo César? Significa adorar conhecendo quem você está adorando. Sabe, a adoração, tem gente que fica achando o seguinte, que eu vou ficar falando glória, 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 e aí eu vou me tornar um adorador. Não é assim que funciona. Porque o nosso nível de devoção e de adoração está totalmente ligado ao nosso nível de conhecimento. Você sabe o que é idolatria? Idolatria não é só você se dobrar diante de uma imagem. Idolatria é você chamar de Jesus aquilo que não é Jesus. Vou dar um exemplo para você. Suponha que eu acho que Jesus é o Deus dos celulares. Vai me dar todos os celulares do mundo. Obrigado, Deus, porque eu sou o Deus dos celulares. Esse é o Deus da Bíblia? Não. Então, de certa forma, eu estou idolatrando Jesus. Olha que coisa estranha. Sabe, lá em Êxodo, capítulo 32, o povo de Israel viu que Moisés tinha sumido. E eles pedem a Arão para fazer deuses. Arão, faça subir deuses diante de nós. Só que a palavra deuses lá no original, se você for olhar, sabe qual que é a palavra? Elohim. Quer dizer, Deus, o Deus de Israel, o Elohim, na cabeça do povo de Israel, tinha o formato de um bezerro. Está entendendo o que eu estou falando? Idolatria é muito mais do que simplesmente você se dobrar diante de uma imagem. Tem muitas religiões aí que adoram Jesus, mas qual Jesus? Eles dizem que adoram Jesus, mas você vai ver, não tem nada a ver com Jesus da Bíblia. Então nós precisamos, primeiro, o que é adorar em verdade? É conhecer. Conhecer. É por isso que eu falei no começo que um conhecimento genuíno de Deus, do Pai, invariavelmente, como consequência, vai resultar em adoração. Sabe, Jesus disse para aquela mulher: vocês adoram o que vocês não conhecem. Eu sei que eu estava meditando sobre isso. Sabe, quando Jesus chegava para os discípulos, para aqueles que iam ser discípulos, e ele falava: vem e me segue, eles deixavam tudo imediatamente. Se estava com rede, deixava a rede. Se estava com imposto, deixava o imposto, e imediatamente o seguiam. Por que os discípulos deixavam tudo para seguir Jesus? Porque eles conheciam o Messias do Antigo Testamento. Eles estavam esperando pelo Messias. E quando ele chegou, eles viram: é ele. E imediatamente eles foram seguir Jesus. Eu sei que a gente tem, quando entra um novo convertido, a gente sempre fala: começa lendo por Mateus. Glória a Deus, eu acho que é isso mesmo. Mas nós precisamos debruçar no Velho Testamento também. Sabe? Eu sei que você tem dificuldade com Deuteronômio, aquele monte de lei, de ritual. Eu sei que você tem dificuldade com números, a contagem do povo. Eu sei que talvez você tenha dificuldade com crônicas, que é aquele tanto de genealogia, não sei o que, papapá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Precisamos meditar na palavra de Deus por completo, porque a antiga aliança também mostra Jesus. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. E sabe, é ruim quando no momento da adoração 50% dos irmãos, tem uma galera aí que não chegou ainda. Eu estava vendo o jogo, do Flamengo, do São Paulo. Nada contra jogo, você é livre, faz o que você quiser. Mas deixa eu te falar, se você perde o momento da adoração aqui, esse momento de música, você perdeu o culto. Então, quero dizer algo para você. Se você não gosta muito, você não curte muito a adoração, você não vai curtir o que rola no reino de Deus. Sabe o que tem no reino de Deus? Não está tendo pregação essa hora. Não está tendo. Sabe o que está acontecendo lá no céu nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui? Os anjos de Deus, os 4 seres viventes, a Bíblia diz, os 24 anciões, eles estão ao redor do trono e eles falam: santo, santo,
santo, Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. Você acha que os anjos no céu ficam o seguinte: nossa, que teologia, uau, que revelação. Não, eles estão vendo. Nós ainda não estamos vendo, mas um dia nós vamos ver como Ele é. Mas porque eles estão vendo, a resposta, a consequência deles é adorar, dizendo: santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E a Bíblia diz que eles não param, é dia e noite falando a mesma coisa. Sabe, às vezes a gente não consegue ficar alguns minutos em pé adorando a Jesus. Sabe, hoje nós adoramos. Como nós conhecemos Jesus hoje então? Você falou e tal, precisamos conhecer Jesus para adorar Ele de forma correta, com o coração entregue. Mas como conhecer esse Jesus? Através das Escrituras. Essa Bíblia que tem aí no seu celular, na sua mão, ela tem que ser seu alimento todo dia. Nós somos o povo da palavra, nós somos o povo do livro. É por isso que nós somos uma família que prioriza o relacionamento com Jesus, acredita na soberania da palavra. Está entendendo? Porque, irmão, sem a palavra nós não vamos conhecer Jesus. Sem conhecer Jesus, consequentemente, nós não vamos adorar como é devido. Nós precisamos conhecer Jesus, amém? Quantos querem conhecer mais de Deus aqui? Tem uma fome no seu coração? Tem uma sede no seu coração? Ô irmão, eu não sei você não, mas oh Deus, tem dia que eu passo comendo a Bíblia, repito o mesmo versículo, eu falo: eu não entendi esse versículo, Jesus, por favor, me ajuda, o Senhor precisa me revelar isso aqui, eu não estou entendendo. Precisa haver essa fome no nosso coração, precisa haver essa sede pela palavra. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. E a terceira coisa é em espírito. O que é adorar em espírito? A nossa adoração precisa ser do interior, com o coração. É necessário que ou na sua casa, ou onde você estiver, e principalmente nesse momento aqui onde nós nos reunimos, você impor seu coração. Sabe, você que é casado, como você se sentiria se fosse tudo mecânico, né? Agora é hora de beijar. Agora é hora de conversar. Não funciona assim. Você queria estar casado com alguém assim? Tudo mecanizado. E às vezes a gente chega na nossa comunidade de fé, onde nós nos reunimos, e é tudo mecânico, e a gente levanta a mão só porque está todo mundo levantando a mão. Você entende por que você está levantando a mão? Precisa me entender. As coisas precisam fluir do nosso interior. Sabe? Nós levantamos a mão. Sabe como quando a polícia chega para abordar um bandido, o que ele faz? Levanta as mãos. O que é isso? Rendição, entrega. Ou então uma criancinha pequena de colo, o que ela faz quando ela quer colo? Vai para cima. Nós precisamos, irmãos, entender nesses dias o porquê que nós fazemos o que a gente está fazendo. Nós precisamos ter revelação, porque o perigo é que a gente entra numa religiosidade, sabe? Por que você vai no culto domingo? Porque é costume, né? Não tem nada para fazer em casa. Programa de televisão é tudo ruim, domingo à noite. Eu vou lá. É bom, né, distrair, ver gente. Nós estamos aqui para ver gente, sim. Nós estamos aqui para ter comunhão, amém? Mas nós estamos acima de tudo para exaltar o nome dele. Então, a adoração, ela é interior. Sabe, e Jesus fala para essa mulher: se você beber da água que eu estou te falando, vai começar a jorrar um rio dentro de você. E esse rio vai começar... Sabe, eu estava meditando sobre isso. Se eu encher um copo d'água, ou uma garrafa d'água, eu vou encher ele de fora para dentro, certo? Ou seja, tudo que eu vou encher na vida é de fora para dentro.
Mas o Espírito Santo é diferente. Ele te enche dentro para fora. Ele já está dentro de você, mas o que falta às vezes é ele fluir dentro de você. É você chegar nesse lugar e falar o seguinte: Deus, meu coração está seco. É você chegar no culto, sabe, inconformado e falar: Jesus, eu estou me sentindo frio, mas eu quero fluir hoje. Quero fluir hoje. Flua o teu rio de dentro de mim. E esse fluir não tem a ver com o nosso comportamento, mas tem a ver com a nossa fé. Porque Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tem alguém me entendendo aí? Glória a Deus. Mas adorar em espírito também envolve as nossas emoções, envolve o nosso intelecto, o nosso entendimento. Sabe, não dá para ficar bocejando na adoração. Não dá para você ficar sentado na hora da adoração pensando em outra coisa. Não, nós viemos aqui para exaltar aquele que venceu. Tem alguém comigo aí? Alguém pode levantar suas mãos bem alto e dizer, e exaltar com as suas próprias palavras, começar a exaltar Jesus, e dizer: toda glória pertence a ti, todo louvor pertence a ti. De todo o seu coração você pode fazer isso. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ele é exaltado. A adoração, ela deve ser então com o nosso interior. Mas outra coisa que eu queria dizer aqui é que a adoração, ela não deve ser só com o nosso interior. Ela não deve ser só com o nosso interior. Sabe, como o versículo que eu mencionei aqui, na verdade, Paulo diz o seguinte: eu rogo, irmãos, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo. O seu corpo também diz a respeito da adoração. O nosso corpo foi feito, né, o Caio até falou aqui no momento de adoração: louve a Jesus com o seu corpo. Aí alguém vai me falar assim: mas aí não. Eu não sou desse time não. Eu não sei, é mais para jovem, né? Mais para gente novo convertido. Eu tô aqui, tô adorando Jesus aqui. Tô me prostrando aqui, tô me derramando aqui. Jesus está aqui. Mas o Salmo 84:2 diz: meu coração é minha carne, exulta pelo Deus vivo. Sabe, a palavra, o significado da palavra adoração, presta atenção, o significado da palavra adoração, no hebraico é shaká, e no grego é proskunel, que significa basicamente a mesma coisa, é se prostrar. Ou seja, isso requer uma posição corporal. Sabe, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, em Mateus capítulo 4, não precisa abrir a Bíblia, mas você deve conhecer a história. Jesus foi tentado 3 vezes por Satanás. A terceira, o diabo chegou perto de Jesus, falou o seguinte: tudo te darei, todos os reinos da terra, tudo eu te darei, se você me adorar. Amém? Foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse, irmãos? Não, tudo te darei se prostrado me adorar. Você deve saber que o diabo, ele era um anjo de luz no céu. E ele era envolvido de alguma forma, né? Ezequiel diz que ele era envolvido na adoração. Ele sabia que não bastava simplesmente adorar. Não, Jesus tinha que se curvar para adorar. Sabe, a gente vê em Apocalipse 4:10, a gente vê os 24 anciões. Eles não estão dizendo o seguinte: estou adorando aqui. Não, estou adorando. Jesus, o Senhor é digno. Não, eles estão se curvando diante do trono e dizendo: santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória. Presta atenção, tem poder quando nós usamos o nosso corpo para adorar a Deus. Tem poder quando você se ajoelha, se você fizer isso com entendimento. Aí volta lá no primeiro tópico, que é em verdade. Precisa conhecer, precisa entender, né, o que a gente está fazendo. Mas tem poder quando você levanta as suas mãos.
Tem poder quando você move o seu corpo, né? O salmista, ele diz o seguinte: a minha carne exulta. No original é como se ele dissesse assim, ó: a minha carne vibra pelo Deus vivo. Sabe, irmãos, a palavra está meio dura hoje. Amém? Glória a Deus. Meu encargo é simplesmente trazer clareza para você, para que você, sabe, realmente haja como um verdadeiro adorador, para que nós, sabe, sejamos uma igreja que tem uma cultura de adoração. Deixa eu falar, aproveitando, nós temos um time de adoração, né? Vou fazer propaganda agora, tô brincando. Está fluindo na adoração. Quantos são abençoados aqui pela vida dos irmãos? Do Caio, do Marcelo, da Jéssica. Sabe, geralmente quando Deus traz um povo para um lugar é porque Ele quer fazer alguma coisa. Nós cremos que nós seremos reconhecidos como uma igreja que tem uma cultura de adoração. Sabe, irmãos, eu estava orando hoje, Deus, nós precisamos ter culto inacabado, igual o pastor fala mesmo. Sabe, vai ter vigília aqui no futuro, quando a gente tiver o nosso prédio. Vai ter vigília que a gente vai virar à noite adorando a Jesus. Sabe, e o seu coração tem que estar pronto para isso. Aleluia. Sabe, irmãos, não dá para torcer para o Corinthians, para o Goiás, para o Flamengo. O Flamengo hoje levou a melhor, né, parece. Mas não dá para você torcer para esses times com mais vibração do que no momento de adoração. Não dá para vibrar com 11 homens correndo atrás de uma bola mais do que a gente vibra com a obra do Calvário. Ô irmãos, eu estou pegando no pé aqui, mas não tem nada de errado em torcer, não. Torce, grita, fala o que você quiser. Só estou dando um exemplo para você, amém? Mas sabe o que eu quero dizer? É que se lá no estádio, né, alguém está lá no estádio, o nosso pastor gosta, inclusive, né, torce para o Goiás. Como é que você fica lá no estádio? Seu time fez gol na final do campeonato. E era aos 47, 49 do segundo tempo. Estava 0-0. E qualquer gol que tivesse ali ia valer a taça. Como é que um torcedor fica? Não, mas aqui eu estou comemorando. Não, aqui eu estou. Oh, gol. Ah, yes. Bom. Não tem lógica. Não tem lógica. Você vai gritar, gol! Um monte de gente acordou agora, estava distraído aí. Você vai vibrar, você vai abraçar quem estiver ali com você. Cara, mas qual é mais poderoso? É a vitória de um time ou é a vitória da cruz? Sabe, eu estava falando isso para minha esposa esses dias. Cara, toda vez que eu ouço o evangelho, eu não sei você, mas toda vez que eu ouço o evangelho, alguma coisa mexe dentro de mim. Sabe por quê? Cara, eu não sei, porque parece que é a primeira vez que eu estou ouvindo aquilo. Quando eu ouço que Jesus, quando Deus se fez carne na pessoa de Jesus, e Ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, e Ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte. Cara, alguma coisa dentro de mim já não é a mesma coisa mais. Por quê? Nós precisamos vibrar toda vez que a gente ouve esse evangelho santo, puro, poderoso. É o poder de Deus para salvar aquele que crê. Por isso, quando eu canto algumas músicas, cara, tem músicas e músicas, né? Tem música que a gente canta meio que cantando pra gente. Eu quero, eu te quero, me enche e tal. Cara, mas tem música
nada de errado com esse tipo de música, tá? Eu canto mesmo também. Mas tem músicas, cara, que exaltam a obra do Calvário. E isso mexe comigo. Sabe quando você canta, por exemplo? Vou aproveitar aqui. A morte venceste. Olha essa parte agora, vai. Levante suas mãos, vamos lá. És invencível. Teu ar. Cara, eu não sei você, mas se depois de cantar isso, seu coração se comove, cara, tem alguma coisa que talvez você não entendeu, tem alguma coisa de errado. Time de adoração, por favor, a gente vai cantar mais daqui a pouco. Sabe, já estou terminando aqui, que eu quero tirar um tempo para a gente adorar Ele, aleluia. Vamos compartilhar, mas já praticar, amém? Lá na igreja Bethel, todo mundo aqui deve ter pelo menos ouvido falar. Eles têm uma cultura de adoração bem forte. Mas tinha uma mulher um dia, o Bill Johnson, que é o pastor sênior lá, estava pregando um dia. E tinha uma mulher assim, bem na frente, sabe? E ela, louca assim, né? Ela pulava, deitava, corria na igreja. E até ele ficou escandalizado, até ele, que tem uma igreja, que tem uma cultura de adoração bem forte, tem uma banda, uma equipe, um ministério bem grande. Aí ele ficou, nossa, mas pra que isso tudo, né? É igual os discípulos lá na cena de Jesus, né? Quando a mulher com vaso de alabastro chegou para jogar. Vocês lembram dessa história? Aí os discípulos falam, nossa, pra que isso tudo? Que exagero. Pra quê? Aí o Bill Johnson pensou, né? Nossa, pra quê? A missionária chamada Hardy Baker, ela bateu no ombro dele e falou assim, olha, é impressionante como uma pessoa é apaixonada depois de 30 anos de prostituição, você não acha? Por quê, irmão? Depois de 30 anos, mergulhado assim, tava mergulhado não, tava atolada, né? Na lama do pecado. Depois que você encontra a graça de Deus, você não tem mais respeito humano. Não tem mais esse negócio seguinte, não, mas eu não vou pular não, porque pessoa do meu lado, o que ela vai achar? Não tem esse negócio mais. Não pode ser só externo, como eu disse, tem que ser interno também. Mas vocês estão me entendendo aqui? As duas coisas são importantes. Eu profetizo que nesses dias, Deus vai gerar um altar na sua casa, ininterrupto de adoração. Cara, eu estava orando por essa palavra aqui, sabe? E eu orando, pedindo, Deus me abençoa, Deus, cara, aquela crise, né? Já confessando aqui. Nossa, os irmãos, mas é todo mundo assim, né? Tem gente que já foi pastor aqui, é um pessoal assim, de um nível tão alto assim, de palavra, enfim, de experiência, de vida com Deus. Eu naquela coisa, pedindo, Deus, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de você mesmo, né? Aquela coisa. Aí o Espírito Santo, eu senti o Espírito Santo falando o seguinte, só adora. Só adora. Sabe? E a Vanessa, ela estava lá comigo. Irmão, isso eu nem falei para ela.
Mas naquela hora, meu coração começou a queimar de uma forma, sabe? Igual os discípulos no caminho de Emaús, e por acaso a nossa igreja é Emaús. Sabe? Meu coração começou a queimar, o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu senti literalmente, assim, pode parecer, se não acreditar não tem problema, mas literalmente, não era só uma sensação, parece que era uma coisa física até. Comecei a sentir alguma coisa saindo de dentro de mim. Aí veio esse versículo: do seu interior fluirão rios. Aí o Espírito Santo falou comigo o seguinte: olha, quando você estiver preocupado, quando você estiver ansioso, quando você estiver com medo, começa a me adorar, porque do seu interior vão fluir rios, rios, rios. Vamos terminar aqui. Sabe, a gente vê na Bíblia várias vezes Deus falando o seguinte: me busque de todo o seu coração. Realmente nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus, isso é verdade. Está na Bíblia e precisamos praticar isso, amém? Mas esse versículo fala uma coisa diferente. Ele fala que Deus está buscando. Deus está te buscando, meu querido. Deus está te procurando. Não foi aquela mulher samaritana que foi atrás de Jesus: oh, me ensina aí, eu quero saber. Não! Foi Jesus que num dia comum, buscando água, meio-dia, talvez com vergonha por causa da vida promíscua que ela tinha, porque toda mulher buscava água cedo, mas ela buscava meio-dia. Jesus senta ali, um homem comum, aparentemente, né? Ele começa a falar. Sabe o que acontece com aquela mulher? Ela não só se converteu, mas ela ganhou uma cidade inteira para Jesus. Jesus estava buscando ela. Jesus está buscando pessoas aqui nessa noite, para ser verdadeiros adoradores. E eu não estou falando, mais uma vez, repito, ponho ênfase nisso, não estou falando de você ser um músico, ou um levita, né, como a gente gosta de falar. Levita também mexia com música no Velho Testamento, mas não era só isso, né? Era um monte de coisa. Eu não estou falando de música, estou falando de adoradores. Eu estou falando daqueles que o Pai procura. Aquele que, sabe quando Deus achou Davi? Achei Davi, homem segundo o meu coração. Ele estava lá de trás das malhadas, tocando a harpazinha dele. Ninguém estava vendo. Mas quando Deus acha um adorador, meu amigo, quando Deus acha o Davizinho lá que está escondido em trás das malhadas, meu amigo, Ele pega esse cara e leva lá para o trono. Sabe por quê? Porque Ele está procurando verdadeiros adoradores. Em Crônicas diz o seguinte: que Deus está procurando em toda a terra para achar só um, cujo coração seja totalmente dele. Paulo César, como é que eu sei que eu estou adorando em espírito e em verdade? Sabe qual que é o resultado da adoração? Sabe, Deus não tem problema de autoestima. Fica parecendo que Deus é carente, né? Fala aí o tanto que eu sou lindo, fala o tanto que eu sou demais, tal. Não, Deus não tem problema com isso. Somos nós que precisamos adorá-lo, sabe por quê? Porque à medida que nós adoramos, nós nos tornamos parecidos com o adorado. Vocês estão me entendendo aqui? A última coisa que eu queria falar é o seguinte: 2 Coríntios 3,18: todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Qual que é a prova que eu sei que eu estou adorando certo, ou que eu estou adorando o Espírito em verdade? Sabe qual que é a prova?
que você começa a se parecer com Jesus. É que as pessoas vão olhar para você e não vão ver mais o Paulo César, pecador. Não, peraí, tem alguma coisa diferente, parece que é outra pessoa. Não, peraí, tem um peso diferente aí, o que está acontecendo? Talvez nem você mesmo percebe, mas mantendo essa vida de quarto, mantendo essa vida de secreto, e aqui também, nós começamos a ser transformados de glória em glória, a imagem daquele que nos criou. Quero convidar você para ficar de pé.